Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa live de hoje, nesse dia 31 de outubro de 2019. Nós vamos tratar das crises da América Latina e também a nossa live é dedicada ao maior cientista político brasileiro, o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, que faleceu esse final de semana, né? E foi um grande cientista político, estudou democracia, crise, conflito, partidos políticos, uma vasta obra, né? Aí mais de 50 anos de carreira, sem dúvida nenhuma, né? E que faleceu aos 84 anos nesse final de semana. E nós vamos falar sobre a América Latina, né? E vocês já estão sabendo, já estão estudando que a comparação é algo fundamental nos estudos de ciência política, mas o que acontece em um país não significa que ele vai acontecer em outro país, vai acontecer do mesmo jeito. Então, o que eu peço que vocês participem, né? Enviem aí o local de onde vocês estão falando, de onde vocês estão interagindo, né? Enviem suas perguntas, suas dúvidas, tá certo? E eu vou passar a bola para o professor Domingos para discutir sobre a América Latina, né? Que está aí em polvorosa, eleições, movimentos, né? Dúvidas sobre o resultado eleitoral na Bolívia, e até um país reconhecido pela estabilidade, por ter indicadores socioeconômicos acima da média da região, como o Chile, tem sofrido aí bastante com essas manifestações, professor. Beleza, boa tarde a todas e a todos, boa tarde ao professor André Zigman, ao Álvaro, sejam bem-vindos. Então, o tema que a gente desenhou para a live desta quinta são as crises na América Latina, que, na verdade, enfim, crises ou eleições marcadas por controvérsias, né, nas duas recentes, na Argentina e na Venezuela, na Bolívia. Por quê? Porque são os fenômenos que são mais relevantes agora na nossa região, que tem algumas raízes próximas aos problemas brasileiros. Portanto, dá para a gente fazer o exercício da comparação, que é muito importante, inclusive a gente tem uma disciplina sobre isso, né? E também porque o homenageado, Vanderlei Guilherme dos Santos, foi um estudioso da democracia e das transições democráticas dos países latino-americanos. O professor Vanderlei Guilherme dos Santos, como o André disse, faleceu no sábado. Ele foi um dos fundadores do antigo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, ligado à fundação da Faculdade Cândido Mendes, que depois se desvencilhou e passou a compor a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O professor Vanderlei, ele tem a formação no Brasil, né, em filosofia, depois em ciência política, fez o doutorado em Stanford, em 1979, defendeu a tese que até hoje é um clássico para a gente, se chama 64, Anatomia da Crise, que é uma explicação inovadora e micropolítica para o golpe, para a crise e para o golpe de 1964, no Brasil. E essa tese pode ser utilizada, alguns dos seus instrumentos ali, pode ser utilizada para pensar diversos problemas políticos do Brasil e dos nossos vizinhos. Então, a gente achou que havia muita convergência, a ideia de homenagear o professor Vanderlei foi do professor Zigman, e eu achei que dava para fazer esse encaixe. Então, a ideia é essa. Então, já cumprimentando a Raveli, que é do Recife, a Edna, que é de Honório Serpa, no Paraná, e a Vanilda, que é de Dourados, no Mato Grosso. Sejam bem-vindas. Fiquem à vontade para enviar as perguntas. Então, o professor Vanderlei, na tese, ele formou um enunciado teórico que tem uma aplicação prática para analisar o caso brasileiro, que é o seguinte: o que acontece na política, num ambiente estritamente político, isto é, na política institucional, no parlamento, na relação do presidente com os deputados, com os partidos, não se reduz e não pode ser explicado pela dinâmica social ou econômica mais ampla. Existe uma estrutura própria do conflito político que, diz ele, ao invés de ser explicado pelo funcionamento da economia, na verdade, é o que tende a explicar os demais conflitos na sociedade.
essa forma de pensar, que começava a se desenhar nos Estados Unidos, mas o professor Vanderlei ainda é pioneiro nisso, mesmo nos Estados Unidos, inverte um pouco a forma marxista clássica de pensar, na qual os conflitos políticos são derivações, são decorrências ou são consequências da luta de classes no âmbito econômico. Para ele, ele diz que o estilo e a organização política definem um tipo de conflito que, na verdade, vai ter consequências sobre a economia. E ele faz uma inversão disso. Então, eu acho que essa é uma tese ambiciosa, que foi muito controversa na época, mas deixou muita influência e para quem lê esse trabalho, se chama 64, Anatomia da Crise, é difícil discordar dele, né? Porque ele vai mostrar que a disputa ali entre reformistas na época da década de 60, João Goulart, o PTB, o trabalhismo, e os conservadores, ou o PSD e a UDN, que não queriam as reformas de base, a reforma agrária, etc., que essa dinâmica não tenderia necessariamente a levar a uma crise se não fosse o tipo de dinâmica política específica que ocorreu no interior do Congresso. Quer dizer, a disputa econômica poderia ter gerado outro desfecho que não a crise. O que fez a crise se encaminhar para um golpe foi a dinâmica estritamente política. Então, e aí isso define uma nova etapa da nossa história com consequências de longo prazo, do ponto de vista político. No final dos anos 80, ele faz um outro ensaio, já na revista Dados, que é a revista mais importante, inclusive ele foi um dos fundadores da revista Dados. Ele faz um ensaio dizendo que uma das grandes características da América Latina, depois das ditaduras militares, que elas ocorreram na nossa região, comparativamente aos regimes autoritários dos anos 30 e 40, que foram regimes autoritários civis, a grande diferença é o seguinte: os regimes autoritários da primeira metade do século XX estruturaram sistemas partidários na região. A ditadura militar, pelo contrário, as ditaduras militares, pelo contrário, desestruturaram os sistemas partidários. Esse é um dos legados das ditaduras militares. E daí a gente pode começar a pensar o problema político contemporâneo nesses países que estão passando por algumas crises, inclusive o Brasil, porque há um legado de fraca institucionalização dos partidos, que advém do regime ditatorial militar na região, e a dificuldade da vida dos partidos, ou a fraqueza dos partidos em encaminhar o conflito político, ou encaminhar o conflito político para uma forma radicalizada, está no centro das crises que a gente tem vivido. Tá? Então, a gente pode pensar que o caminho de polarização que aconteceu no período do governo Dilma, ou o esvaziamento do centro, quando o Eduardo Cunha se polariza com a Dilma, tem a ver com a fraqueza dos partidos, com a dificuldade dos partidos estabelecerem um tipo de consenso, um tipo de concertação para encaminhar os conflitos políticos do país. Não sei se você quer falar, Paulo. Não, eu só... É interessante o professor Vanderlei, porque o marxismo era muito forte nessa época, né? Até uma certa coragem, uma coragem teórica, uma coragem metodológica que faz parte do, enfim, né? Do estilo dele. Do estilo dele, ela é muito, né? E o marxismo ele se caracteriza por explicar as transformações sociais, as crises políticas, pelas relações de classe. É como se a política fosse uma espécie de, vamos dizer assim, de uma consequência dos choques que ocorrem no mundo econômico, né? E ele vai trazer uma explicação, ele fez doutorado na Universidade de Stanford, e ele vai trazer essa explicação absolutamente inovadora. Eu só queria mandar um abraço aqui para o Tiago Fabrício, do Rio de Janeiro, Camila Soares, de Serra, no Espírito Santo, a Lúcia Helena, que é de São Paulo, o Rafael dos Santos, tá? Também está aqui, que é de Paranaguá, e a Monique Madeira, que é de Brasília. Tá? Então, eu acho assim, ele escreve esse livro antes de 64, quer dizer, numa época o marxismo era muito forte, né? O pensamento marxista, as interpretações marxistas eram muito fortes. Então, aí você vê uma inovação, né? Você não tratar a política como uma... Porque crise econômica sempre ocorre, mas como que a classe política vai trabalhar, né? E acho que nos ajuda a entender o que ocorreu nos últimos anos no Brasil, né? Esses conceitos do professor.
Não sei se... Eu queria falar um pouco do Chile, porque o Chile nos surpreendeu com esse levante agora. Só deixa eu... Aqui, ó. A Monique Aragão falou: o marxismo ainda é forte em muitas partes do mundo, junto a Lenin e a Gramsci. Monique, assim, o marxismo é um pensamento muito forte, mas acho que já foi bem mais forte na academia, enfim. E o Lenin e o Gramsci, eles fazem parte dessa tradição marxista, até que tem uma tradição, né, um negócio chamado marxismo-leninismo. O Gramsci difere um pouco, tá? Difere um pouco. Tem alguns até que vão dizer que ele é o Gramsci que o Gramsci é o Lenin do Ocidente. Mas o marxismo, assim, ele ainda continua, e eu peço que vocês fiquem atentos, especialmente ao marxismo analítico, que é o que tenta interpretar as coisas. Pode concordar ou não, né? Mas é preciso entender e compreender o que são essas coisas, né? Mas eu acho que ele já perdeu, eu não acho, tenho certeza que ele perdeu força. Hoje, cada vez mais as teses estão buscando novos métodos, novas teorias, e aí reforça o pioneirismo do professor Vanderlei Guilherme dos Santos. Mas falar um pouco da Argentina. Da Argentina? Ah, você está falando do Chile. Chile. Depois eu falo da Argentina. A gente fala... Não, então, porque o Chile é um caso que vinha sendo celebrado, elogiado por uma combinação de dois traços peculiares na região. Um certo crescimento econômico, mesmo durante a crise, com um sistema partidário muito estável, né? Então, havia uma alternância de poder bastante civilizada. Então, centro-direita entregava o poder para a centro-esquerda, depois voltava para a centro-direita, voltava. Então, Piñera e Bachelet se intercalaram aí durante os últimos 4 mandatos. E nós tivemos um aluno, o Juan, que fez um trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa aqui muito boa. Inclusive, ele ganhou um prêmio na Associação Brasileira de Ciência Política de melhor painel no ano de 2018. E o Juan estudou o perfil dos deputados chilenos. Ele concluiu que a classe política chilena ela é muito mais homogênea do ponto de vista social do que a brasileira. Então, ele percebia que ali os partidos eles se tornaram moderados, havia uma certa convergência, um certo consenso em torno de ideias básicas, portanto, não havia polarização, como acontece na Argentina, e a classe política que esses partidos formavam eram indivíduos com perfil semelhante, em geral, indivíduos de classe média, professores universitários, funcionários públicos, empresários, ou poucos empresários, na verdade, e profissões liberais, dando a entender que o sistema político chileno é um sistema compacto. E aí a pergunta que todos fizemos a partir das manifestações contra o aumento da passagem do metrô, que surgiram há 2 semanas, como isso aconteceu no Chile, sendo que ele apresentava crescimento econômico e estabilidade política, um sistema político moderado. Então, a gente tem que começar a pensar, a partir do Vanderlei, Guilherme, é o seguinte: esses partidos centrais lá do Chile, a Concertación, que é a Aliança de Centro-Esquerda, e a Concertación não é um partido, é uma coalizão de forças, né? A Concertación, que é a centro-esquerda, e a Aliança Democrática, que é a centro-direita, em função do trauma da ditadura do Pinochet, eles caminharam em direção a um pacto democrático muito moderado, né? Então, eles evitaram confrontar temas que são muito delicados na história política do Chile e optaram, em nome da estabilidade democrática, por não fazer políticas radicalizadas, inclusive políticas excessivamente, a gente diria, estatistas, para tentar desfazer o Estado, o tipo de funcionamento do Estado neoliberal do Chile. Então, essa hipótese de que o sistema partidário ele não foi capaz de incorporar demandas da população mais pobre, da juventude mais radicalizada, porque ele estava envolto nessa dinâmica de moderação. Essa dinâmica de moderação fez com que a própria Bachelet, que era uma presidente centro-esquerda, tivesse uma política de proteção social moderada, modesta, não sendo capaz de atender esses anseios populares. Então, desculpe me interromper, é engraçado que o Chile, desde o Pinochet, tem uma pergunta para o Marco Aurélio que eu quero responder, mas o Chile, desde o Pinochet, desde o fim da ditadura Pinochet, ele é governado basicamente pela centro-esquerda.
a direita, a centro-direita do Pinheira só veio ganhar nesta década, né? Então isso reforça um pouco essa noção do pacto. E manteve mais ou menos a política econômica, né? Ele perguntou do bolivarianismo, já que estamos falando da América Latina. O bolivarianismo, enfim, a filosofia do Chávez. Eu entendo assim, o bolivarianismo tinha muito de influência do marxismo, tá? É uma mistura de marxismo com nacionalismo, porque ele também o nome vem do Simão Bolívar, o sujeito que fez a independência, né? O sujeito que fez a independência, não só da Venezuela, mas liderou de vários países aqui, Colômbia, Bolívia, enfim, né? Então eu acho que ele mistura esses elementos, né? Do nacionalismo, da afirmação nacional da soberania e também da tradição marxista. Até que o livro preferido do Chávez era um livro, O Papel do Indivíduo na História, do Plekhanov, que é da tradição marxista, né? Então eu acho que ele pega esses elementos, mas era uma tentativa de construir um socialismo do século XXI, enfim, né? De renovar, né? Enfim. Mas qual que é a pergunta? O que seria o bolivarianismo? É um braço do marxismo? Eu acho que não é um braço. Ele tem elementos de marxismo. Ele mistura elementos do nacionalismo com marxismo. Isso, você definiu bem. Um cuidado que é importante ter com relação ao bolivarianismo em geral, a extrapolação que se faz dele, como se o bolivarianismo fosse um projeto político generalizado na América Latina, o que não é verdade. Ele foi uma plataforma muito marcada da personalidade do Chávez e da continuidade dele, mas isso não tem eco em outros países, ou se o eco existe, ele é muito frágil, né? Então, essa ideia de que existe um projeto bolivarianista na América Latina, por exemplo, no Chile, ou na Argentina, ou no Brasil, não. A esquerda chilena e uruguaia é completamente diferente. Olha só, o Chicão Somavila, de Pinhais, um abraço. O país tem características sociais e econômicas um tanto diferentes. Dentro desse contexto, qual a possibilidade de que aconteça no Brasil manifestações sociais como no Chile? A Ravelli, aqui no Nordeste, o marxismo é forte, a população nem sabe direito o que é o marxismo. Apenas se deixam levar por aqueles que detêm o poder. Criticando aqui a Ravelli. Tá? O Thiago Fabrício, o maior motivo do marxismo não ter tanta força no mundo como na década de 60 é porque os Estados Unidos venceram a União Soviética durante a Guerra Fria, houve a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, os Estados Unidos foram os vencedores da Guerra Fria, e o capitalismo domina desde 91. Isso é verdade, quer dizer, o fim da União Soviética, a queda, né? Mas foram surgindo teorias que foram debatendo, contestando aspectos do marxismo. Mas, claro, que esse evento histórico, né? Aí o Kim Hernandes, o marxismo não tem tanta força porque não funciona. O projeto marxista político, né, realmente fracassa com o fim da União Soviética. Agora, eu peço que vocês prestem atenção no marxismo analítico, como teoria, como método, pelo menos para vocês compreenderem, né? Agora, realmente, a experiência soviética não teve um completo fracasso. Deixa eu fazer uma palavra sobre isso. Vamos concentrar aqui no Chicão, porque eu acho que ele tem uma pergunta interessante que está meio mais, não sei o que você ia falar, não, mas só quero falar o seguinte. Há muita ansiedade em torno desse negócio de marxismo, se ele é válido, se ele presta, se ele é... Na verdade, isso foi uma contaminação recente do debate político no Brasil, né? O debate político contaminou muito o debate acadêmico, empobrecendo o debate acadêmico, né? E nós que estudamos os assuntos, a gente não pode deixar que o tratamento sério dos temas que a gente faz seja contaminado pelo debate político apaixonado, puro e simples, né? Dizer o seguinte, dificilmente a gente vai ver um marxismo com força eleitoral em algum país do Ocidente. Não existe isso, né? Nenhum partido, mesmo partidos de esquerda, que tenham alguma viabilidade política, como a Concertação chilena, como a Frente Ampla no Uruguai, ou como o PT no Brasil, não existe nada de marxismo nesses partidos, ou existe uma minoria marxista. Esses partidos, eles têm uma plataforma que a gente poderia dizer de reivindicação social, ou de inclusão social, que é uma forma de humanizar o capitalismo, de diminuir as desigualdades do capitalismo, e que disputa com a direita, que normalmente propõe maior eficiência, aposta nas virtudes do mercado. Essa é a contraposição.
Básica. Básica, não tem. O socialismo, como plataforma pura e simples, não tem eco eleitoral. Então, o que ela. Então isso é um debate que a gente. Enfim. Agora vamos ao Chicão. O que você acha? O que eu acho é o seguinte: eu acho que já ocorreu no Brasil, Chicão. Eu acho que já ocorreu, foi em 2013. Tá? A gente que nem economista, vocês vão aprender que cientista político é que nem economista, erra, a gente prevê, mas erra muito. Né? Por exemplo, eu achava, só para fazer um parênteses, eu achava que o Bolsonaro não venceria, eu achava que ele ia fazer muito voto, ele ia ter um papel decisivo, mas ele venceu. Né? Então a gente erra os nossos prognósticos. Eu acho que no Brasil isso já aconteceu e foi em 2013. Eu estou sentindo, não tenho uma pesquisa, mas conversando com as pessoas, enfim, eu acho que estou sentindo, o Brasil é o cansaço da radicalização. Eu acho que esse é o caminho. Mas, viu, Chicão, eu acho o seguinte, eu acho que eu acho que no Brasil já ocorreu e foi em 2013. Talvez ocorra no Chile agora um período de polarização, de instabilidade, como ocorreu no Brasil. Eu diria, concordando contigo, para o Chicão, que é um velho conhecido aqui da instituição, amigo nosso, que há ciclos, porque quando você tem um ímpeto de manifestação popular, esse ímpeto tende a se incrementar e há, sim, de fato, um desgaste, porque os movimentos começam a se amainar, começam a diminuir o seu ímpeto pela própria rotina. Ou dito de uma forma mais direta, participar cansa e toma tempo, recurso das pessoas, né? E depende muito de como o sistema político é capaz de incorporar essa insatisfação, essa explosão de insatisfação. E no nosso caso, uma parte dessas insatisfações foi incorporada pelo sistema político, né? Por esse movimento de renovação que vem, né, com movimentos ungidos, né, criados a partir de 2013, como o MBL, movimentos que vão fazer muito barulho para ajudar no impeachment da Dilma e vão entrar no sistema partidário, vão ganhar cargos e agora esses atores estão na institucionalidade. Os atores que estão na institucionalidade, eles têm dificuldade de mobilizar muito, porque, em geral, quando eles mobilizam muita população, eles podem começar a atiçar essa população contra si. Exatamente. Então o nosso ciclo, ele está no refluxo porque já teve, né? Já foi em 2013. E os efeitos de 2013 ainda estão produzindo alterações no funcionamento das instituições. Né? Então, a expectativa sobre os efeitos daquilo ainda não se esgotaram. Até que essas expectativas se esgotem, as pessoas tendem a ficar esperando o que vai acontecer e não se manifestarem. Tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que vamos falar um pouco da Argentina. Vamos dar uma para o Leandro, nós vamos tentar responder, mas a gente quer falar um pouco da América Latina. O Leandro, o Kim Hernandes, o Cleiton Brizola, mas vamos falar um pouco da Argentina e do Uruguai. Daí a gente responde essas perguntas. Vamos falar um pouco da Argentina, professor. A Argentina é um caso clássico de polarização na nossa região, né? A Argentina tem como marca ter um sistema partidário mais polarizado, e mais que o Brasil, né, historicamente. O Brasil parece ser pontual, né? Parece que a Argentina é regular. E aí você tem a troca de governo entre esses dois polos, né? A União Cívica Radical e o peronismo, que é mais forte, e agora a entrada do PRO, né? Proposta republicana, que a União Cívica Radical apoiou. Assim, meio peronismo antiperonismo, né? Isso. A polarização é exatamente essa. Que talvez o Brasil caminhe para isso, dependendo da força do Lula. Já tem um estudo de dois cientistas políticos publicados na Inglaterra, nos Estados Unidos, dizendo que o PT, o lulismo, pode ser um estruturador do sistema eleitoral brasileiro, de modo a produzir a favor e contra. Esse é um dos efeitos, por assim dizer, talvez negativos, né, do lulismo, se isso for se reproduzir, porque isso marca a eleição de 2018 no Brasil. Né, o peronismo, o antiperonismo marca a eleição na Argentina desde o fim da ditadura, portanto já faz 30 anos. No Brasil, esse marco começa em 2014, de modo frágil, e 2018 é muito claro, petismo e antipetismo. E aí, então, a política na Argentina tem o centro um pouco esvaziado, e aí as políticas econômicas, elas mudam demais de um governo para o outro. Né? Então, impressionante. Quando um governo assume, quando um governo de corte liberal assume, ele faz toda a agenda liberal de uma forma muito violenta. E quando isso, em geral, essas dinâmicas sem continuidade,
elas são prejudiciais para a economia. E quando passa para o polo oposto, eles fazem uma política econômica mais estatista de modo radical. Aí não tem continuidade. Aí a política do país não se acerta. E o que você acha do Uruguai? Na Frente Ampla, tem um segundo turno, mas ali eu acho que a Frente Ampla tende a ficar no poder. Acho que o Uruguai é um caso de rara estabilidade, mas ali tem um problema da violência que cresceu, que está sendo bastante, né? Eu acho que Eu posso estar enganado, professor, mas eu acho que o Uruguai tem um sistema partidário mais organizado da região, a democracia que funciona um pouco melhor, né? Não sei se o professor acha. Não, eu acho que é um caso de muito esforço por parte dos políticos que fizeram a transição do regime ditatorial para o regime democrático, um esforço de criar um ambiente político, institucional, muito preponderante ao diálogo civilizado. Embora você tenha as ideologias clássicas, direita, esquerda, etc., né, os grupos que são a favor de políticas com claras conotações ideológicas, mas, por exemplo, no parlamento uruguaio, a presidência do parlamento, durante o mandato de um presidente, ela é intercalada. Um ano é a oposição, outro ano é o governo. Não é que nem aqui, que sempre o presidente do parlamento é eleito, é um drama. Aqui o líder que governa, o líder do parlamento é sempre pró-governo. Agora não, porque, enfim, o próprio Bolsonaro não quer isso. Mas lá há uma alternância, então uma forma muito equilibrada de partilha do poder, que mostra que eles têm tentado um sistema político bastante maduro, bastante, né, preponderante ao diálogo. A Frente Ampla tem tido muita... A Frente Ampla, a Frente Ampla foi a criação de uma frente, como funciona como um partido, que aglutinava vários pequenos partidos de esquerda, porque o partido de esquerda antigo, que era o partido vermelho, como é que é? O branco e o branco colorado, ele, de fato, virou uma espécie de PMDB. Né? Ele virou um partido que não representava as aspirações, tipicamente, das pessoas mais, né, de uma agenda social, por assim dizer. E aí surgiu essa Frente Ampla para aglutinar muitas pequenas organizações de esquerda e veio tendo sucesso. Elegeu Mujica, elegeu Tabaré Vázquez. E estava com a avaliação alta, só que surge o problema da violência urbana, que em geral é um tema muito mais abordado pelos partidos de direita. Não, e tem um detalhe, tem um cansaço, né? Quase 15 anos no poder, né? Acho que tem Vamos lá, o Leandro Borges. Leandro, faz sentido reduzir a discussão em crise do neoliberalismo, a críticas ao marxismo-bolivarianismo? Não seria reducionista demais essa visão? Sim. Reduzir tudo ao econômico é errado. É o que o professor Vanderlei nos ensinou lá atrás já. Não é só isso. Tá? O Brasil teve uma crise, mas era do neoliberalismo lá na Dilma? Não era. Né? Eu diria o seguinte, no caso chileno, o tipo de funcionamento do sistema partidário não foi... Portanto, não é uma questão econômica. A formatação do jogo partidário não foi capaz de perceber e transformar alguns anseios da população numa agenda. Se o sistema partidário não representa as insatisfações da população, durante muito tempo, uma hora a população vai explodir. Então, o problema está no sistema partidário, e não no neoliberalismo. O Kim Hernandes, eu sou aluno de História e creio plenamente que o problema do mundo não é o capitalismo, é a moral humana. Se tu é líder, chefe, dono de empresa e pensa no próximo, vocês não precisam tirar o capitalismo, pois ele molda a vontade humana. Tá? É o que nós estamos dizendo, nós estamos tentando reduzir tudo ao economicismo, né? A questão dos valores, a maneira como eles intervêm, até na própria ação política, também é bastante estudada na ciência política. O Cleiton Brizola: o Brasil tem chance de estabelecer o comunismo, o esquerdismo? Cleiton Brizola, Palmeiras das Missões. Acho que comunismo é quase impossível. Agora, uma agenda de esquerda, o Brasil já teve governos de esquerda, moderados, de centro-esquerda, o Brasil já teve essa... Né? Acho que isso agora... É importante cuidar com isso, né? A agenda de centro-esquerda, no mundo hoje, ela tem a ver com defesa de direitos de minorias, proteção ao meio ambiente e alguma distribuição de renda, mas dentro dos marcos capitalistas. Então, a agenda de esquerda, ela ser associada ao comunismo é uma coisa muito antiga, que nos leva aos anos 50. Né? Talvez até antes, né? O Partido Social Democrata Alemão abandonou o marxismo em 59. E o Partido Trabalhista Inglês nunca se
Se identificou com o socialismo. Não, o socialismo. Pessoal, nós estamos terminando. Vamos mandar um abraço aqui para o Thiago Fabrício, tá? E mandar um abraço para a Ravelli, tá? Que nós estamos encerrando a nossa transmissão. Ficaram algumas questões aqui. Se vocês quiserem mandar pelo link tutoria, vocês serão respondidos, tá certo? Queria agradecer a participação de todos, agradecer o professor, o Álvaro que está aqui nos ajudando. Um abraço, até a próxima live. Um abraço, pessoal.